Olá, unidade 4, vamos falar de inovações e tendências na tecnologia no processamento de leite, mel e ovos. Bom, o momento hoje é de transformação no setor alimentício, né? Uma população crescente nos últimos anos, né? Uma projeção de que sejamos 10 bilhões em 2050, né? Devido, né? Aumento da expectativa de vida, melhor acesso à saúde, melhor acesso à alimentação, temos aumentado essa expectativa de vida. Dentro disso, como garantir, né, segurança alimentar, alimentos suficientes e de qualidade para essa população que vai ser bem maior nos próximos anos. Então, algo a ser considerado é a questão de sustentabilidade. Então, muitos dos alimentos hoje que nós produzimos geram grande quantidade de resíduos, desperdícios, né? E isso não é mais aceitável, né? Então, por tendência, populações hoje em dia no mundo todo, né, tendem a mudar os hábitos alimentares que tenham mais e que chegue a ter mais atenção, né, ao meio ambiente. A indústria de leites também tem como desafios garantir sustentabilidade, né? Como a gente tem essa questão hoje em dia, né? O leite, ele é um dos mais consumidos do mundo, né? Ele está, acho que em terceiro lugar em consumo, né? Nós temos aproximadamente 750 milhões de toneladas por ano, então, logicamente, ele é responsável por muitos resíduos, né? Então, como a gente fazer, né, para trabalhar com esses resíduos começam a ser as questões, né, a ser preocupantes de como a gente ser sustentável numa indústria tão grande como essa. E se for considerar ainda, né, quando a gente fala em questão de segurança alimentar, nós temos que fornecer alimentos que façam bem para todos, né? Mas nós temos também um agravante que 75% da população mundial tem, de alguma forma, alguma dificuldade em relação à digestibilidade ou metabolização da lactose do leite. Então, outro problema que nós temos também, né? E quando a gente fala de resíduos gerados, né, 35% da produção de leite é destinado para a fabricação de queijo. E grande quantidade é gerada, porque como a gente viu anteriormente, para obter o queijo, a gente faz uma precipitação das proteínas e o restante a gente descarta, né? Ou então a gente descartava, né? Hoje em dia a gente não pode mais descartar e nem queremos mais descartar o soro gerado, porque ele é um produto que despertou interesse, porque se vamos descartar, nós temos que tratar ele, então sai muito caro. Então vamos ver o que tem dentro dele e vamos ver qual produto que pode ser gerado a partir dele. Bom, então esses são dois grandes desafios já. E nós temos um terceiro desafio que eu colocaria, que seria o colostro, né? O que é o colostro? Colostro é o primeiro leite secretado logo após o parto, né, por todos os mamíferos, né? E no caso do leite de vacas, como cada vez mais a seleção de vacas que produzam maior quantidade de leite, nem todo esse leite vai servir para o bezerro, e na verdade é com o intuito de que tenha muita produtividade para fins comerciais. Da mesma forma que o leite aumentou a produtividade pelas vacas, o colostro também. E ele não é utilizado para o bezerro e tem excedentes. E esse colostro, por ter uma característica muito diferente, um sabor muito diferente, ele é descartado. Então, cada aleitamento, né, temos esse material que é descartado. E a gente pode dizer, mas é pouquinho, mas é um material, como a literatura coloca, muito interessante do ponto de vista funcional. Quando fala-se do soro de leite, né, então 90% do volume utilizado para fazer um queijo vira soro de leite. Então, vamos lá, se eu pegar 10 litros de leite, eu vou ter 1 quilo de queijo e eu vou ter 9 litros de soro de leite. Há alguns tempos atrás, ele realmente era descartado e era jogado fora.
mas com essas questões de onde jogar fora, né? O jogar fora era muito simples quando se tinha uma propriedade pequena, poucas produção de leite, não muitas vacas, e a gente poderia destinar à alimentação de outros animais. Mas isso mudou, né? Nas indústrias geram grandes quantidades, né? Muitos quilos de queijo e muitos litros de soro são gerados, né? E esse soro, né, para ser tratado é bem oneroso. Ele tem ainda lactose, tem proteínas, gorduras, sais minerais, vitaminas. Então, para que tratar algo que pode ser reutilizado, né? Então, considerando, né, que ele tem essas potenciais, né? Então, a proteína em si, ela já despertou muito interesse, né, no mercado, né, no mercado mundial, né? E esses avanços foram de tal forma que hoje nós percebemos que a partir das proteínas do soro nós conseguimos fazer produtos concentrados proteicos ou ainda isolados proteicos, as chamados whey protein, né? Então, além desses outros nutrientes, né, que ele tem, essas proteínas, elas são proteínas de alto valor biológico também. Então, o whey protein hoje está no mercado, a gente está consumindo. Só nós temos ainda uma dificuldade de ter grandes quantidades produzidas no nosso país, né? Muitas vezes nós produzimos muito queijo, mas nós ainda compramos, né, whey protein de outros países, né? Porque a tecnologia ela é um pouquinho mais sofisticada, né? Principalmente quando se fala em isolar as proteínas, tá? Não só o whey protein é importante a partir do soro, como a lactose e as gorduras, tanto é que quando concentrado, esse soro ele ainda pode ser adicionado em várias outras bebidas lácteas, vários outros produtos. Se a gente for fazer uma investigação dos rótulos de produtos lácteos, nós vamos ver que muitos são acrescentados de soro de leite. Então, a gente concentra eles e adiciona nos produtos, nas formulações, para que a gente não desperdice esse produto e a gente torne mais sustentável a indústria. Quanto ao outro desafio que a gente pensa, né, quando fala numa indústria, né, que a gente fala umas tendências e inovações, uma é ser sustentável, mas outra também não fazer mal para nós, né? Então, o leite é um alimento extremamente nutritivo, muito importante, mas ela tem ainda problemas, o leite, na verdade, ele ainda tem problemas em relação à lactose, né? Como a gente já comentou em momentos anteriores, algumas pessoas têm essas deficiências, né? E essa deficiência de quebrar a lactose, né? Porque o nosso sistema digestivo não produz essa enzima de forma satisfatória ou deixa de produzir com o tempo, a gente tem dificuldade de digestão. Então, muitas pessoas pensam, não vale a pena consumir leite porque o leite tem lactose e não me faz bem. Mas hoje em dia nós já sabemos que é possível a gente ter leite sem essa lactose. A gente, quando diz leite sem lactose, não quer dizer que a gente está tirando a lactose, tá? A gente está fazendo ajudando o nosso intestino a fazer algo que ele não consegue mais. Então, a gente está fazendo uma digestão prévia desta lactose. Então, o que a gente faz? A gente está quebrando a lactose em glicose e galactose. Então, a gente ingere o leite contendo esses açúcares, mas no formato de glicose e galactose, tá? Então, ela fica adequada para situações em que o leite esteja fazendo mal. Hoje em dia, nós temos também a própria lactose na forma farmacêutica, que a gente pode consumir um produto lácteo que não é sem lactose e a gente pode, né, consumir essa enzima e o problema está resolvido. Então, isso é algo que resolveu o problema de bastante, uma parcela muito grande da população. Além disso, né, o leite sem lactose ele tem benefícios na indústria também, né, ele quebrar a lactose, ela torna o alimento mais doce do ponto de vista de paladar, né? Ele não aumenta as calorias, mas ele torna mais percepção de sabor melhor, né? E ela, quando quebrada, ela evita a cristalização, que a gente já falou que são os
indesejados, né, nos leites concentrados, né? E ainda favorece, né, a viscosidade de produtos, podendo ser utilizado muito na preparo de sobremesas com leites para que o aspecto fique mais gostoso, mais bonito, digamos assim. Tá? Então, o leite sem lactose tem sido bastante importante na indústria hoje em dia. Quando a gente fala colostro, o colostro ele é um pouco ainda desconhecido, né? Não é como o soro, que a gente falou que hoje já vira whey protein, todo mundo já sabe o que é whey protein, que são aquelas proteínas que a gente quer consumir quando a gente tem uma deficiência, né, na nossa alimentação, tal, né? O colostro ainda é desconhecido, né? Então, hoje em dia, a gente ainda está em grau de pesquisa e estudo, né? Para que ele seja utilizado. Mas qual seria essa função? Para que ele serviria esse colostro, né? Então, a gente já falou, né, que essa secreção inicial, né, que não pode ser, é proibido por lei, ser adicionado ao leite, mas ele é um produto muito importante nos primeiros dias de vida, porque ele fornece uma quantidade de nutrientes muito valioso e também ele carrega toda a questão imunológica da mãe para o filho, né, via amamentação. Então, da mesma forma que o bezerro teria essas imunoglobulinas adquiridas tomando o colostro, essas imunoglobulinas também poderiam servir para outros produtos formulados a partir dela para uso humano, para uso animal, né? Porque essas imunoglobulinas, elas podem ser interespécies trocadas, né? Então, os estudos estão em que grau? Em grau de tentar achar estratégias tecnológicas que se consiga extrair essas imunoglobulinas e formular novos produtos com propriedades nutracêuticas. Na indústria de ovos, os grandes desafios é você manter a integridade do produto, né? Então, a maior parte dos ovos, eles são consumidos na forma de ovo em casca. Só que para ele ser comercializado como ovo em casca, ele tem que atender os padrões exigidos, né? Uma delas é não estar quebrado, né, do tamanho ideal, né? Então, quando os ovos quebravam, né, então você percebeu que alguma coisa tinha que fazer ou teria que descartar. Então, os ovos, quando aconteciam de quebrar, a indústria percebeu. Então, vamos fazer algo que possa conservar ele por mais tempo, vamos tentar processar eles, digamos assim. Foi dali que surgiu o ovo em pó e o ovo líquido pasteurizado, né? Então, foi desses problemas de ovos quebrados. Hoje em dia, esses ovos em pó, né, ou ovo líquido pasteurizado, são bastante úteis para a indústria de alimentos, ao invés de comprar, nas formulações, ao invés de comprar os ovos, eles já compram ele na forma de pó, na forma de líquido pasteurizado, que facilita muito o processamento, né, desses alimentos formulados contendo ovos, né? O ovo em pó, ele é obtido após pasteurização e aí por secagens, por diferentes processos, né? Os processos que tornam ele mais na forma de um pó fino seria o spray dryer, né, ou liofilização, né? E o ovo líquido pasteurizado, ele só é comercializado, né, até a pasteurização e não é ressecado depois, né? Então, a vida de prateleira do ovo em pó é muito maior, ele é muito maior, inclusive, do que o ovo em casca. Então, são alternativas para prolongar hoje a vida de prateleira, né? Então, nós temos mercado para ovo em casca, sim, o mercado é o principal mercado, mas temos possibilidades de excedentes de produção a gente poder armazenar por mais tempo. Quando fala dos desafios na indústria de mel, né, a indústria de mel, o principal desafio mesmo no mercado nacional é competição em relação a valores de mercado do mel produzido em outros países, né? Então, nós temos muito ainda para trabalhar dentro do nosso mercado para que o nosso produto seja de potencial de exportação. Nós temos muito espaço,
nós não temos tanto consumo como nós temos muito potencial de exportar o mel. Os Estados Unidos é um grande consumidor de mel e ele precisa de mel, ele precisa ainda comprar mel de outros países, então nós temos um mercado muito grande na exportação. O único problema que nós temos é a competição, né, do mercado internacional. Então nós precisamos ainda trabalhar muito mais, acho que o desafio aqui está muito mais na parte comercial do que potencial. Nós sabemos produzir mel. O nosso problema é de assegurar que esse produto seja de qualidade e não tenha as fraudes. Assim como nós falamos anteriormente, tem que ter uma legislação bastante rigorosa para que para entrar no mercado internacional, tenhamos produtos de qualidade. Bom, e além do mel, né, oriundo das abelhas, nós temos outros produtos, né, e com grande potencial, como geleia real, própolis, e que são produtos que hoje estão sendo estudados individualmente em relação às suas propriedades funcionais. E essas propriedades funcionais entram como antioxidante, substâncias que têm potencial anticancerígeno, né? Então, são potenciais produtos a serem inseridos, né, na indústria farmacêutica e cosmético. Então, é um mercado muito grande ainda a ser estudado, seriam esses, principalmente geleia real e própolis. E para melhor aproveitamento da disciplina, além de assistir às videoaulas, leia os e-books e confira o material complementar. Bons estudos e até mais!